Olá pessoal, é com grande prazer que estou aqui mais uma vez. Aderaldo Silva, engenheiro agrônomo, coordenador do Bahia Produtiva, lote 16, pela COFASP. Hoje a gente vai estar tratando de um tema muito especial. Aderaldo, toda vez você fala que é tema muito especial, porque realmente é. Todo e qualquer tema relacionado ao campo, para mim, é um prazer. É um prazer muito grande estar dividindo com vocês minhas experiências, minhas vivências, minhas leituras, viu? Muito importante para mim esse canal aqui. Então, eu pensei o seguinte: eu tenho tanta coisa, tanto material, já vivi tanto essa realidade de canteiro, e é uma técnica, uma tecnologia social muito fantástica. Eu acho que ela não é que ela perde, mas ela vem. Primeiro é o armazenamento de água, né, no semiárido. Isso é a tecnologia, qualquer tecnologia que armazene água no contexto do semiárido é o top. Mas em segundo lugar vem o canteiro econômico. No meu ponto de vista pessoal e profissional, a segunda tecnologia social mais importante seria o canteiro econômico. E aí, como toda tecnologia social, ela tem suas adaptações, ela tem suas peculiaridades aonde ela seja instalada. Eu procurei na internet um material que melhor representasse essa diversidade de técnicas e conhecimentos que giram em torno do canteiro econômico. Então, tá aí o link do material que eu vou usar para nortear a nossa conversa de hoje. É um material da Utopia, que é a unidade técnica que objetiva práticas inovadoras e adaptadas, que faz parte de um mini curso, né, que foi em um congresso, um simpósio brasileiro. São técnicas de captação e uso da água no semiárido brasileiro. É o volume 2 que fala sobre o canteiro econômico, que é o nosso tema de hoje. Esse material ele foi produzido com o principal objetivo de valorizar o trabalho feminino que é desenvolvido no terreiro, em volta da casa, que é dar visibilidade ou dar potencialidades a essa situação, essa vivência feminina, né? E também ele traz como se fosse como uma oportunidade para que os adolescentes, os jovens, pudessem ter seu primeiro contato com técnicas de produção, com sistemas de produção. Então, muitas vezes, quem aí que mora aqui no Nordeste, quem aí nunca molhou uma plantinha que a mãe mandou, que a avó mandou? Eu mesmo sou engenheiro agrônomo hoje, eu acho que muito mais por influência da minha mãe do que por qualquer outra pessoa, porque ela me fez ter um carinho muito grande pelas hortas. Quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, a gente tinha canteiro, a gente vendia cheiro verde, a gente tinha criação de animais de pequeno e médio porte. Então, e eu acho que essas tecnologias sociais, elas passam um carinho muito grande. Olha essa frase que eles colocam no material: aprender a ensinar. Aprender ensinando com alegria, aprender e ensinar praticando, para iluminar os nossos caminhos. Show, né, de bola? E aí ele coloca a dedicação para todas as mulheres que têm o poder de gerar vida com responsabilidade e alegria. Cuidam da horta. Elas não trabalham na horta, elas cuidam da horta, das fruteiras, das plantas medicinais, dos animais e do seu terreiro. Transformam os frutos de uma produção em alimento. Ela produz alimento, ela não produz mercadoria. Para todas as crianças e adolescentes, filhas e filhos dessas mulheres que colhem essa lição de amor e aprendem com elas. Então esse material ele é dedicado às mulheres e à oportunidade que os jovens têm em estar tendo esse contato. Vamos lá. Eu já ia esquecendo, antes de passar para o próximo tópico, eu já ia esquecendo de falar que hoje eu preparei um cenário para gravar esse vídeo, e aqui no fundo eu coloquei um cobertor, que quem fez a pintura desse cobertor foi minha mãe. Ela pintou que na verdade aqui é um lençol que eu coloquei aqui para ser o pano de fundo. Ela pintou quando o meu primeiro irmão
por parte de pai e mãe, nasceu. Ela pintou esse corte de pano para fazer parte, né, do enxoval, e é essa minha pequena homenagem, corroborando com todo esse contexto, né, do cuidar, que ela que me ensinou muitas coisas. A ela eu dedico esse bate-papo. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando o assunto é canteiro econômico ou não, mas a gente está tratando do canteiro econômico, é o nivelamento da terra. Primeira coisa que você tem que pensar sobre o terreno que você vai estar implantando seus canteiros é isso. Esse terreno bem plano, tanto no sentido do comprimento quanto na largura, por que é importante? Por conta da distribuição da água ao longo do canteiro, porque quanto mais plano, melhor distribuída é a água nesse canteiro. E aí não vai ter empoçamento em nenhuma das partes ou vai faltar água em alguma parte do canteiro. E aí você, com a ajuda de uma régua de pedreiro ou um corte de uma ripa, você vai fazendo esse nivelamento do terreno onde você escolheu para implantar o seu canteiro. E é importante que todo o canteiro fique em um nível só. Depois feito esse nivelamento do canteiro, é hora de colocar os piquetes. E aí, a partir do momento que você vai colocar esses canteiros, você vai decidir o tamanho desse canteiro. E o canteiro aí vai ser o que? Vai ser mais ou menos uns 8 metros de largura por 1 metro de comprimento. Essa largura ela tem que ser uniforme de fora a fora no canteiro. E ela não pode ultrapassar esse 1,40 m. Por quê? Porque se for mais largo que isso, eu geralmente indico 1 metro, que eu acho que é o tamanho suficiente para poder você estar fazendo qualquer tipo de manejo ali, ou trato cultural, de qualquer lado do canteiro, e você consegue chegar pelo menos ao meio do canteiro. De um lado você faz, aí você vai para o outro lado e faz o seu manejo ali no canteiro. E você procure fazer isso sem estar... e essa largura é importante, você está fazendo esse manejo sem estar pisando no canteiro, né? Você não pode estar fazendo um manejo futuramente, quando suas plantas estiverem se desenvolvendo, você não pode estar pisando no canteiro, porque aí você vai estar compactando aquele solo. Os tijolos que você usa aí, os tijolos de 6 furos. Eles devem ser colocados, encostados na parte de dentro da linha, para ficar bem certinho. E é bom que você coloque os tijolos de um jeito que a parte mais alta fique para cima, porque aí o canteiro vai ficar o mais fundo possível. Porque tem plantas que elas têm uma necessidade maior do perfil do solo. Então você coloca os tijolos, sendo que a parte mais larga ela fique para cima, para poder dar essa profundidade nos canteiros. E aí, depois que você colocar todos os seus canteiros pela linha de dentro da linha, você pode tirar aqueles piquetes e aquela linha. E agora você vai fazer a verificação do nível. Essa verificação ela pode ser feita com um nível de pedreiro, né? Ou então você instala, quem tem smartphone aí, instala um aplicativo, vai lá na Play Store, tem lá nível, pode botar nível de pedreiro, você vai achar N aplicativos lá que você coloca no smartphone, tranquilo resolver isso. Quanto mais, ele volta a dizer, quanto mais nivelado, melhor. Esse nivelamento, ele vai, mais uma vez, eu digo que ele vai corroborar, vai melhorar a distribuição da água no canteiro, e aí a distribuição para as plantas vai ser mais fácil. Tem que lembrar que vocês também têm que deixar um espaço entre um canteiro e outro, que geralmente esse espaço vai até meio metro. Porém, eu acho meio metro muito... Eu já vi canteiros que deixaram meio metro, mas eu não vejo necessidade. Até uns 40 centímetros eu acho que está bom demais. Geralmente eu indico 30 centímetros, porque é uma movimentação tranquila de se fazer nesses canteiros econômicos. 30 centímetros, pelo menos é minha experiência, mas vocês
Eu acho que até 50 centímetros também já é, mais que 50 centímetros é exagero e perda de terreno. Porque os 30 centímetros dá para passar o pneu do carrinho quando você vai fazer alguma manutenção, você fica de lado, cuidando para a postura, né? Sempre ter uma perna, um dos joelhos abaixado, a outra nivelado, coluna reta. É importante também que você cuide dessa postura na manutenção, mas isso aí é um tema que a gente vai, quando tiver a oportunidade presencial, a gente vai fazer também algumas coisas nessa questão da segurança no desenvolvimento de atividades no campo. Quanto nem sempre a gente tem terrenos nivelados ao longo da sua extensão. Podem ter áreas, não é indicado, mas podem ter áreas acidentadas, né? Terreno com um desnível acentuado. Então é preciso que se façam terraços para que cada canteiro ele tenha o seu nível próprio. E aí, se vocês prestarem atenção naquele vídeo que eu fiz com produção de hortas lá na fazenda do Mário, o terreno é bem acidentado. Então ele foi fazendo terraços, cuidando para que em volta desses terraços tenham bastante plantas, e aí é onde entram as plantas espontâneas e companheiras, as plantas alimentícias não convencionais, a gente também pode estar dando esse título, que elas vão estar segurando esse solo para que ele não venha provocar uma erosão, viu? Então é bom que cada canteiro tenha seu nível. E aí, nesse sentido, é interessante deixar um espaçamento maior, o espaçamento do canteiro para a borda do terraço, e aí o próximo canteiro também é a mesma coisa. Aí, quando você for medir o espaço entre um canteiro e outro, você vai medir um espaço entre a borda do terraço e o canteiro, como mostra a figura aqui, ó. Lá na outra figura é um espaço entre um canteiro e outro. Já aqui é um espaço do canteiro para a borda do terraço, espaço do canteiro para o pé do terraço. Então esse aí vale. Agora esse espaço aqui, a altura do terraço, isso aí vai ser de acordo com o seu terreno, tudo bem? Aí agora, se você quiser, que tem essa opção aqui de você deixar os tijolos acima do nível do solo. Mas se você quiser enterrar os tijolos, também tudo tranquilo. Funciona do mesmo jeito. Você vai fazer nivelamento da terra e aí você pode rebaixar o canteiro cavando ali, né? Você cava o canteiro ali uns 20, 25 centímetros para poder você colocar os tijolos. E esse tijolo ele tem que ficar no mesmo nível da terra, que aí fica mais legal a dinâmica de construção. Esse caso, como eu falei, você marca e cava na profundidade e coloca os tijolos ao redor e vamos para a próxima etapa. E lembrando, se a terra que você cavou for uma terra boa, você observar que ela tem uma estrutura, uma retenção de água interessante, você pode usar essa terra depois para fazer os seus canteiros. Você vai tirar, cavou, né? Tirou, e daí você pode usar essa terra. Aí mais para frente é a próxima etapa. Então não joga fora essa terra, deixa de ladinho aí, que se você, quando você ver as próximas etapas e você julgar que essa terra que você cavou é legal para poder você devolver aos canteiros, a gente vai fazer isso, viu? E isso é interessante que você faça essa observação, porque aí não tem a necessidade de você estar trazendo terra de fora da sua propriedade. Porque esse trazer terra de fora, ou trazer material de fora, quer queira, quer não, você acaba trazendo patógenos que podem ser um probleminha aí futuramente para suas hortaliças ou qualquer outra planta que você plantar aí. Quando eu falo esses patógenos, é os fungos, bactérias, nematóides, tá entendendo? Que pode estar vindo com esse material. Então, quanto menos você usar insumos externos, melhor é. E aí vem a etapa de colocação do plástico, seja no canteiro rebaixado ou no canteiro acima do nível da terra. Esse plástico, a largura do plástico tem que ser da largura do canteiro, por dentro, né? E aí que se ele for suspenso, se ele for acima do nível, a lona tem que cobrir os tijolos. Se ele for escavado, né? Mesma coisa. É 1,20 m mais 2 vezes a altura do tijolo, 2 vezes 20 centímetros. O que dá 1,20 m a mais do que os 40 centímetros, que é o 1,60 m do canteiro. Fiz um pouquinho de confusão, né?
Você fez um canteiro de 1 metro, então você, acima da borda dele, você tem que colocar 20 centímetros, deixar mais 20 centímetros. Então, 20 de um lado, 20 do outro, 1,40 m. Se você tiver deixado 1,40 m, fizer um canteiro de 1,40 m, é 20 centímetros de um lado e 20 centímetros do outro. Então, 1,40 mais 20, 1,60, 1,80. Então, você sempre tem que deixar esses 20 centímetros a mais de cada lado. A lona sobe em cada lado do canteiro para evitar a perda de água nas emendas do tijolo. E para essa lona ficar em pé, pode-se colocar alguns tijolos encostados na lona, por dentro, que a gente vai dar uma observada aí mais para frente nas imagens, tá bom? Na medida em que se coloca a terra, podemos até retirar esse tijolo, mas também não precisa, não tem necessidade. Nas duas cabeceiras do canteiro, o plástico não pode subir, isso é super importante. Por quê? Porque isso vai fazer com que a água que você coloque aí, ela saia por esse local. Continuando. Agora que a gente colocou a lona e a gente fez toda a distribuição, tirou o máximo de espaços que possa ficar embaixo da lona, colocou tudo certinho, aí a gente agora pode colocar os canos. Esse cano, ele é aquele cano plástico de esgoto, aquele de 40 milímetros. Geralmente esse é o melhor cano para se colocar nos canteiros econômicos. Ele tem que ser furado. Esse furo, ele pode ser feito com furadeira, né, ou com um ferrinho quente que tenha mais ou menos que seja de 40 e 40 centímetros e que seja uma broca aquela broca 6, 8, tá entendendo? Isso aí vai a que tiver. Se não tiver a 6, faz a broca de 8 milímetros, de 10, e aí vocês sabem. Essa distância, como eu falei, né, ela tem que ter mais ou menos uns 30 a 40 centímetros. Eu até indico uns 25 centímetros, porque geralmente hortaliças como cebolinha, coentro, alface, elas estão aí nessa parte. Esses espaçamentos maiores, eles são para satisfazer plantas como couve, tanto o repolho quanto a couve-manteiga, mas eu acho que se colocar aí de 25 centímetros tá bom. E como eu falei também no meu vídeo de produção de hortaliças, a gente tem que diversificar o canteiro. Vamos perder esse medo de não diversificar. Vamos misturar para que melhor seja aproveitado os solos e os recursos ali. Recomenda-se, né, furar de um lado para o outro do cano, porque facilita a saída da água quando você colocar lá. Em cada terminal do cano, você vai colocar um joelho, claro, da mesma milímetro, né, da mesma da mesmo diâmetro, 40 centímetros, 40 milímetros. E ele vai ficar em pé para poder receber a água, né? Você, como está mostrando aqui na foto, ó, vem o cano e aí você vai colocar um joelho para subir aqui. E aí, pelo fato do cano ficar em cima do plástico, a água fica também em cima do plástico, porque ele vem aqui ao longo, ó, por cima do plástico, não é por baixo, é por cima. E esse local aqui, eu não aconselho que ele fique por fora dos tijolos. Ele tem que ficar por dentro. A gente vai ver uma foto aí já já. Já a gente mostra a foto em relação a onde fica o local. Agora, uma etapa fundamental. Porque vocês estão vendo assim marronzinho na imagem e pensa que isso aqui já é terra. Não, mas até agora em terra não entrou em nenhum momento. Apesar dessa imagem estar marrom, mas isso aí é lona. Imagine que esse marronzinho aqui seja a lona, tá entendendo? Não entrou terra até agora. Aí a gente vai cobrir esse cano com um pouco de capim, né, fibroso. Você pega lá um resto de capina lá e tudo, vai lá, tira esse capim e coloca. Contudo, se você não tiver a telha, você pode usar, mas não é muito bom. Por quê? Porque esse material, ao longo do tempo, e ele tendo um contato com a água, ele vai decompor. Então é bom que você use realmente as telhas de cerâmica.
Pode ser aquelas telhas de barro, eu tenho certeza que na maior parte das propriedades, muita gente trocou as telhas, aquelas telhas pesadonas antigas de barro, por telhas mais leves de cerâmica. Então pega essas telhas de barro que está aí jogadinha ou encostadinha no canto e já usa nos canteiros. Porque ela funciona muito melhor do que essa capim. Se não tiver a telha, pode colocar o capim, mas é melhor a telha. Elas evitam o entupimento e facilita a boa distribuição da água, porque elas protegem o cano da areia, né? E aí agora a gente vai mexer com o preenchimento dos canteiros, nosso substrato. Vou fazer um adendo aqui. Ederaldo, essa questão do canteiro, vai colocar terra totalmente desestruturada. Cadê a estrutura desse canteiro? Olha, realmente, a gente vai colocar uma terra, um substrato bem desestruturado. Como é que vai ficar a dinâmica dessa absorção de água pelas plantas, disponibilização de nutrientes, papapá. Mas enfim, a gente tem esse estresse com o solo, mas ao longo do tempo as estruturas elas vão ser formadas, e se esse canteiro ele for conduzido da forma que foi idealizado, isso não vai ser um problema. Ao longo do tempo ele vai se estabilizar e aí vai ter um ambiente favorável ao desenvolvimento de qualquer hortaliça. E essa mistura, quanto melhor a mistura da terra, melhor vai ser o canteiro para plantar as hortaliças, ou verduras, legumes, do jeito que você achar, né? Como, mais uma vez, estou fazendo referência ao meu vídeo lá de plantio de hortaliças. Se você chega na casa da Dona Maria, a Dona Maria conhece como verduras e legumes, chame de verduras e legumes, mas aqui e acolá você fala hortaliças, que aí ela vai começar a te perguntar também, aí rola aquela troca de saberes. Para isso, temos que escolher uma terra boa. O pessoal aí sabe, a terra preta, terra de quixabeira, né? De lugar onde a lavoura sempre cresceu. Aquelas áreas mais rebaixadas, ali onde se concentra boa parte da matéria orgânica, aquela terra ali é show de bola. Como eu falei, né? Terra de quixabeira é fantástico. Também temos o estrume de gado, né, curtido. Podemos misturar 3 carroças de estrume ou esterco em cada canteiro. A gente pode, como tá a fotinha aí. E se tiver uma cinza do fogão de lenha, eu canso de chegar nas propriedades, aí você vê muitas mulheres ou homens limpam lá o fogãozinho a lenha e deixa aquela cinza acumulada ali num canto. Canso de ver a cinza lá. Uma excelente fonte de potássio para a gente estar colocando nos nossos canteiros. Podemos colocar também um balde de cinza nessa mistura. Se quiser dar uma peneiradazinha, né, algum pedacinho de madeira, alguma coisa que tem ali, pode peneirar, mas também não é necessário não. O estrume ele vai ajudar no crescimento das folhas, enquanto a cinza no crescimento das raízes. Então, temos aí uma mistura muito boa. Lembra da questão da terra lá do canteiro que eu falei? Se você tirar e você vê que é uma terra boa, se você já planta uma horta em algum lugar e quer fazer agora um canteiro econômico, e você viu que aquela terra, as hortaliças se desenvolvem bem, usa essa terra. Não precisa estar buscando em outro lugar não. Mas se quiser, você pode fazer essa adição dessa suplementação aí, tanto com esterco curtido, que não precisa ser só de bovino, pode ser de caprino e pode ser de aves. No caso de aves, você coloca um carrinho a menos, porque ele é muito mais forte nutricionalmente, mineralogicamente falando, do que o de bovinos e o de caprinos, viu? Tira um carrinho aí e adiciona um carrinho da terra. Os principais cuidados com o canteiro. Depois de encher o canteiro, planeamos, tem que planear, né, tem que fazer o nivelamento ao longo de todo o canteiro com a própria régua, um pedaço de ripa, um pedaço de qualquer madeira que você tenha disponível. A partir de agora não podemos mais pisar no canteiro. Na verdade, eu acho que a gente tem que pisar com muito cuidado desde
a parte que você vai mexer com a lona, porque se qualquer furinho ali é fonte de dreno e aí perde a dinâmica do canteiro, do princípio do canteiro. A terra não pode mais ser socada com o nosso andar por cima, isso aí é lógico, né? A gente não vai ficar andando ali por cima, pisoteando, que aí vai estar compactando. Justamente a gente fez um canteiro mais curto para a gente fazer a manutenção dele de fora do canteiro. Vamos fazer tudo para a terra ficar bem solta e fofa, porque, como eu falei, a gente já está mexendo com um solo, substrato totalmente desestruturado. Então ele é muito mais sensível ao pisoteio, à compactação. E aí essas dicas em relação ao canteiro nesse momento. A questão do uso do composto, como nosso colaborador Grael já fez um vídeo, também tem aí um vídeo ensinando a fazer um composto. Como ele é um material orgânico já decomposto, já curtido, todo material que já viveu por aí pode ser decompor. Todo material que já viveu pode se decompor, como ele colocou lá no vídeo dele. Ensinou muito bem fazer um composto, até colocou lá a questão da composteira doméstica. A minha quebrou, mas eu vou fazer uma outra, só não estou tendo tempo, mas eu vou fazer uma outra composteira. Só que você, como ele colocou lá, vidro, plástico, pedra, alumínio, nunca deverão colocar aí, né? Não entra. O resto de lavouras, capim, madeira, folhas, os matos, papel, panos de algodão e esses animais são materiais que já viveram e pode ser decomposto, mas aí é um processo muito mais demorado, porém é possível, eu não recomendo, mas é possível. Daí, assim, a gente pode espalhar duas carroças, aquele carrinho de mão de composto na superfície e incorporar ele levemente na terra, além daquela mistura. Se você quiser colocar esses dois carriolas de composto, pode ser. Eu não vejo necessidade, a princípio. Se você pegou uma terra de quixabeira, uma terra de baixada, fez a adição daquele esterco de curtido e as cinzas, inicialmente está bom. A parte, assim, de tempos em tempos você fazer essa incorporação de composto, aí eu acho interessante. Eu acho interessante aí depois de alguns ciclos de produção. Mas como ele disse, né, o composto vai favorecer a criação de minhocas, que são parceiraças do canteiro econômico. Vocês vão observar bastante minhoca. Quanto mais minhoca observada no canteiro, melhor está sendo a dinâmica do seu canteiro. E a água agora? Como que a gente vai colocar a água? Mais uma vez eu volto a dizer que aqui, ó, na imagem, como eu falei, o material ele resume basicamente o princípio dos canteiros, mas tem suas particularidades. Por exemplo, eu não aconselho que o cano fique por fora do tijolo, porque aí você vai ter que quebrar esse tijolo, e aí vai ter que furar a lona, porque aí pode ser que seja uma fonte de dreno aqui que não seja interessante. Eu aconselho que o canteiro fique assim, ó, que o cano fique assim, pelo lado de dentro, que a lona onde vem. Você pode colocar ela aqui, se você deixar os 20 centímetros ela vai vir para cá. Voltando aqui. É um trabalho que exige paciência. Utilizar um funil grande. Tem até um material aí, se você não tiver um funil, você pode cortar uma garrafa PET. Você corta uma garrafa PET e aí coloca na boca do cano, né? E aí coloca. Se você não quiser comprar essa pecinha aí, ó, essa redução, se você não quiser comprar essa pecinha aí, você improvisa, né, com essa garrafa PET. E aí, peraí. Normalmente necessitamos de vários dias para que a água penetre de uma forma homogênea nessa terra. Uma vez que essa terra estiver bem molhada, gastamos apenas 5 a 7 latas de água por semana. Isso para um canteiro de 8 metros por 1 metro até 1,40 m. E nesse canteiro você consegue produzir um volume interessante de hortaliças. Então essas latas aí provavelmente elas têm de 18 a 20 litros. E seria esse consumo, porque isso aí vai depender, isso é muito relativo, porque isso aí vai depender da temperatura onde o canteiro foi construído. Porque
porque quanto mais quente, maior é a evapotranspiração. Porém, para essa transpiração do solo, a gente tem a parte de cobertura que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Uma dica que nesse momento da colocação da água, só nesse momento é importante essa dica. Não coloque água em cima do canteiro para que se acelerar esse processo, porque se você colocar, a água vai acabar socando, compactando a terra, e isso não é interessante no nosso canteiro. Tenha paciência. Engraçado eu pedindo paciência, logo eu que não tenho muito. Mas é isso, tenha paciência. Colocando a água pelo cano, o canteiro ficará todo molhadinho. Somente quando se semeia, que é aí nesse momento, se semeia coentro, cenoura, outras sementes bem delicadas, é que tem que molhar por cima. Porque essa semente ela ainda não tem, se for semeado, né, semeio direto, a semente não tem raiz para acessar essa água. Então é interessante que você faça uma irrigação superficial, mas só na época de semeio direto. E mesmo assim tem que ser com regador, com uns furos bem fininhos para que não haja essa compactação, né? E aí eu venho, né, mostrando aqui o cano, que é por aqui. Você pode improvisar com a garrafa PET. E aí uma visão mais ampla do canteiro, que ele estava em fase de manutenção. Que ela, aqui, que no final vocês vão conhecer onde é esse canteiro, na fazenda da produtora Jane Cleide e do esposo Advanilton. Eles vão construir, eles não estão plantando aqui, deixou esse canteiro eles vão construir outro canteiro econômico aqui, que eles viram que é muito melhor do que estar plantando no solo, porque essas plantas que estavam aqui, elas sentiam muito mais a necessidade de irrigação do que as outras, então eles resolveram fazer mais um canteiro. E no caso aqui, se eu não me lembro, o canteiro deles são de 5 metros por 1,10. E aí, muitas vezes, que até agora eu venho falando de canteiros, mas eu não falei da questão da proteção. Enquanto não cercarmos o terreno, a horta vai ficar desprotegida contra quem? As cabras, pato, galinha, vai acabar ameaçando essas plantas nos nossos canteiros. Então tem que fazer a cerca de varas, pode ser uma cerca de tela galvanizada, pode ser uma cerca improvisada com flecha do sisal. É importante que você use o mínimo de material externo. Quanto mais material que você puder fazer, dá para o uso na propriedade, faça. É interessante também que você construa uma cerca viva, que eu indico a palma com espinho. Você pode também estar fazendo essa cerca com favela, você pode estar colocando chique-chique, aquela outra mucambira. Você pode estar fazendo isso aí tudo. Eu dou duvida, animal está passando por aí. E se tiver um galinheiro muito próximo, você vê que tem aquelas galinhas traquina, que às vezes você cria no sistema semi-intensivo e tal, que você costuma ver elas voando, porque tem umas galinhas que, por Deus, né? Aí você vai e corta a asa delas. Porque o interessante a gente está colocando aqui. O interessante, hoje em dia, a maior parte dos canteiros, eles são telados. Eu vou até apresentar um orçamento, acho que é o próximo slide, que fala um orçamento desse canteiro econômico, ele protegido. Porque, além de proteger contra essas invasões de animais de pequeno e médio porte, ele também dá um suporte contra algumas pragas, como umas borboletas, tem umas pragas que não conseguem acessar a horta, justamente porque ele está protegido, né, com essa tela. E aí eu apresento, porque aqui até então eu estava falando de canteiros que teriam que ter uma proteção de cerca, mas eu não estava falando de um canteiro mais protegido. Essa cerca também vai oferecer um conforto térmico melhor para suas plantas. Esse sombrite, ele estende várias malhas, mas mais para frente eu vou falar sobre essa milimetragem dessa malha. Com a ajuda do meu amigo Advanilton, que é o produtor dessa fazenda aqui, com esse canteiro onde eu fiz essas fotos,
Eu sentei com ele e conversamos mais ou menos em um orçamento básico para fazer esse canteiro do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, que é o canteiro, cadê? Aqui. Ele com esses 3 canteiros, 1, 2, 3, e ele todo reforçado aqui, ó. Ele está reforçado. Ele resolveu fazer. Não é obrigatório, mas ele fez um alicerce base ao longo de todo o canteiro. E ele também passou um fio de arame aqui, porque o projeto inicial não tinha esse fio aqui em cima, mas segundo ele, acha que o Sombrite ele baixa menos com esse fio de arame. Eu também concordei com ele. Aí, basicamente, esse é o orçamento que é para um canteiro de 8 metros, de largura por 8 metros de comprimento, com uma altura de 2 metros. E aí a gente vai usar blocos, estacas de eucalipto tratado, que é interessante por conta da durabilidade dessa madeira, mas se você tiver uma madeira que você possa utilizar, aproveita aquela algaroba que está aí há não sei quantos anos, usa essa madeira para poder fazer, né? Usa essa madeira, porque a algaroba ela não tem que ser enfeite da paisagem semiárida, não. Ela pode ser uma madeira utilizada sim. Vamos desapegar dessa algaroba, fazendo uso principalmente nessas instalações produtivas. O Sombrite, que aí você vai usar, a malha eu acho que tem de 30, 40 e 50. Vai usar cimento, areia, prego, isso aí. E segundo ele, a mão de obra com 16 horas de mão de obra de um caba, ele falou, um caba bom com 16 horas faz isso aí. Eu fiz um orçamento em Jacobina e aí ficou mais ou menos R$ 1.138,75. Lembrando que se vocês quiserem fazer nas comunidades de vocês, quanto mais vocês se reunirem, pode fazer um mutirão para poder fazer um canteiro econômico de cada produtor. E aí onde fica, vai barateando. Pode comprar o material em grandes quantidades, que aí quando você vai comprar lá esse material em grande quantidade, você tem condições de negociar melhor esses preços. E um fator bem importante no canteiro, seja ele dentro dessa estufa ou ele a céu aberto, principalmente se for céu aberto, tem que ter cobertura morta. E você vai aproveitar todo o material que achar espalhado na sua propriedade para cobrir esse solo. Pode ser folhas, mato, capim, papel ou papelão, que pode usar, né? Mas só que eu não recomendo muito não. Mas pode ser usado esse material. Pode ser as folhas, mato, capim, como falei, papelão. O importante é evitar que o sol resseque a terra no canteiro, enquanto as plantas crescem e cobre ele. Porém, todo o material tem que ser bem seco e curtido. Tendo uma forrageira, podemos triturar o material que fica mais uniforme para cobrir o solo. Eu vejo muito bagaço de mamona. Aquilo ali é uma excelente cobertura morta que você pode estar, uma cobertura que você pode estar usando. Passa na forrageira, deixa aquilo ali, aquele material o mais triturado possível. E nessa foto tem algumas folhas de ninho. Vocês podem observar que tem algumas folhas de ninho nos talos. Eu não recomendo muito porque a gente observa folha de ninho, folha de algaroba, a gente observa que aonde o pé de ninho ou pé de algaroba está se desenvolvendo, e de figueira ou ficus, você vê que não desenvolvem plantas ali. Eu li algumas coisas dizendo que essa decomposição ela libera alguns compostos que provoca reações químicas que as outras plantas não se desenvolvem ali. É um mecanismo de competição, né? Porque afinal de contas essas plantas vieram de regiões muito mais áridas do que a nossa, e aí elas desenvolveram um mecanismo de sobrevivência. Então evite esses 3 materiais que eu te falei, ficus, nim e a algaroba para estar cobrindo isso aí, tá bom? E aí onde vem a malha, eu tirei uma foto bem focando nessa malha, essa malha aí é 40, mas existem essa malha preta, tem essa malha de cor preta, tem essa malha de cor branca, tem a malha metalizada, que aí ela ajuda, né, a refletir a luminosidade, os raios solares, mas a mais comum é essa de cor preta. Finalmente, depois de muito amor e dedicação, a gente chega à colheita.
vamos colher, né, a nossa produção. Essa colheita, essa escolha de plantio, como eu disse no meu vídeo de horta, escolha as hortaliças que você mais se identifica. Ah, Aderaldo, mas eu quero couve-flor e está dando um trabalho retado. Persista, uma hora vai dar certo, mas comece, insira novas cultivares, estimule a diversificação de produção, como eu falei. Vamos perder o medo e diversificar, vamos plantar o máximo de coisas que a gente puder em nossa horta, nossas hortas. É uma alegria, depois de meses, você poder estar colhendo o seu próprio alimento. Eu tenho certeza que envolver os jovens, as crianças, o pessoal aí da terceira idade, a galera vai chegar junto e vai produzir, vai ser um momento muito bom. Nem sempre todas as verduras crescem por igual. Até seu sisteminha está equilibrado, você está produzindo de uma forma bacana, leva um tempo. Não persista, não persista. Tem até um depoimento lá no vídeo de hortaliças que a menina fala que pensou que não ia dar para coisa, mas hoje a paixão dela é a horta. Essas plantas que vocês vão colher em primeiro, elas vão ser as plantas que melhor se desenvolvem. Aí você vai observando quais são as hortaliças que estão se desenvolvendo melhor ali, e aí você já vai guardando essa informação, para que você consiga passar ela para frente, para um vizinho que queira fazer o terreno, ou o canteiro, alguém da família que queira fazer, você já vai passando essas dicas. A alface ela produz melhor, o coentro ela produz assim, assim, assado, e aí vai, não plante tal coisa em tal mês não, que aí você não vai se dar muito bem. Aí colhemos a alface e o coentro com as raízes, depois lavamos, né, as verduras para tirar toda a terra. Devemos praticar a rotação de culturas, que isso é muito importante. Não vamos plantar a mesma coisa no mesmo lugar sempre. Vamos diversificar e vamos promover. Se vocês vão fazer 3 ou 4 canteiros, vocês alternem os tipos de hortaliças que você está plantando naqueles canteiros para fazer essa rotação de cultura. E nunca cultivar 2 ou 3 vezes a mesma cultura no mesmo local. Fazendo assim, teremos hortaliças mais sadias e, consequentemente, mais resistentes a pragas e doenças. E volto a dizer, o uso dessas hortaliças pela família, essas hortaliças orgânicas, tem tudo para ter saúde e disposição para essa família. Como a gente, Vanessa também falou no seu vídeo de segurança alimentar e nutricional, é importante que a gente tenha a ciência de que somos o que comemos. Então, produzir alimento ao redor de nossa casa é fundamental para que a gente tenha essa condição. E comendo, antes do feijão, do arroz, da farinha, algumas verduras cruas, enriquecemos o nosso organismo com uma grande quantidade de vitaminas e minerais. É interessante que essas hortaliças, principalmente, elas são fonte de fibra. E os nutricionistas e os profissionais e outros profissionais da área de saúde, eles falam que a gente tem que consumir a salada primeiro antes dos outros alimentos, antes do carboidrato, das proteínas, para que além dele provocar uma saciedade mais rápido daquela fome que a gente está sentindo ali, ele vai preparar o terreno dentro do nosso organismo para outros alimentos. Mas até uma amiga viajou, uma amiga agrônoma fez uma viagem para a Europa, ela chegou lá e na Europa eles têm a mania de comer a salada, pelo menos na região da Itália, eles têm a mania de comer a salada por último. Ela achou até estranho, mas isso é uma questão cultural, né? São estas vitaminas e minerais que nos dão força para crescer e ter resistência às doenças. A Vanessa falou isso muito bem no vídeo dela de segurança alimentar e nutricional. Por isso é importante que a família tem que ser a primeira a fazer uso dessa riqueza. Volto a dizer, como eu disse no meu vídeo de hortaliças, de produção de hortaliças, a gente tem que pensar em produzir alimento, não mercadoria. Porque a partir do momento que nossa família está nutrida, a gente sofre menos com as oscilações capitalistas de mercado. E aí vai chegar um momento que seu sistema está tão legal, está tão bacana, que vai ter sobra, mas não é uma sobra no sentido inferior, vai ser um excedente de produção. Aí você vai começar a pensar em comercializar com nossos amigos, nossos vizinhos, e quem sabe levar isso para feiras,
porque afinal de contas hoje a gente vê a população buscando alimentação mais saudável, até aquelas pessoas que produzem convencional, a hortinha de consumo pessoal está ali, sem veneno algum, sem adubação mineralógica alguma. E aí você vê uma oportunidade de comércio, mas pense em produzir alimento primeiramente, depois mercadoria. Aí como fala aqui, ó, o nosso trabalho com a horta pode melhorar a nossa vida e a vida de muitas pessoas. Vamos continuar produzindo sem veneno para o bem e o bem de nossos irmãos, que é o próximo, né? Bom trabalho e boa sorte. Esse é o material que eu apresento para vocês, que norteou o nosso bate-papo de hoje. Aí apresento para vocês a família Jane Cleide e a Divanilton. Cleide e a Divanilton, como o pessoal eles são conhecidos. Aí vocês podem ver a diversificação na horta deles, é como eu falei, eles vão fazer um outro canteiro, eles deixaram encerrar esses ciclos aí para eles fazerem uma remodelagem desses canteiros aí. Nasceu um pé de maracujá aí no meio, e aí a gente até deu uma cavucada lá para ver se tinha furado a lona, para poder tentar deixar ele aí, mas eu não sei ainda o resultado, até tinha que perguntar a ela como que ficou depois que a gente reorganizou ele aí. Muito obrigado a vocês dois por sempre me receber na propriedade de vocês da melhor forma. E aí, antes de colocar para vocês a questão de uns anexos aqui, que o material traz, que são dicas para a gente, como eu falei, a tecnologia ela está aí, mas ela não é fechada, padrão, se não fizer assim não vai dar certo. Não, use a sua criatividade. Eu apresento vocês também esse outro, aí eu tenho esse link aí, que é um site que também vai mostrar para vocês como fazer o canteiro econômico. Eu achei muito interessante a forma que ele coloca aqui, que é uma forma bem simples de estar fazendo esse canteiro, ó, o passo a passo, nivelamento, colocação da lona, do cano, olha, bem tranquilo também de vocês estarem seguindo, proteção do cano, onde eu falei a colocação da água usando uma garrafa PET se não tiver o funil, e aí depois o canteiro pronto já produzindo, viu? Então é uma outra opção para vocês estarem seguindo na construção do canteiro de vocês. Deixa eu fechar aqui para a gente continuar. Aí como ele coloca aqui, ó, hoje a gente sabe, vai comprar um milheiro de bloco hoje para tu ver, 75 centavos o bloco, tem lugar aí que está vendendo a R$1 o bloco, é um absurdo isso. Vocês sabem que esse período de pandemia, esse período político, né, a gente sabe muito bem para onde está indo esses blocos e por quê. Mas enfim, isso é uma outra discussão. E também o interessante das tecnologias sociais é que ela seja adaptável para baratear principalmente a questão financeira de sua construção. Então, aqui o material vai dar alguma sugestão para fazer esses canteiros sem uso de alguns materiais citados. Com isso, não quer eliminar a criatividade de vocês e nem que podem encontrar soluções originais para os seus entraves. E o que o material gostaria, acima de tudo, é que qualquer comunidade ou pessoa tenha condição de produzir essas hortaliças de forma sadia e sem agrotóxico. Só assim se combate a fome e melhora a qualidade da nossa alimentação e, por consequência, da nossa vida. Um canteiro mais fundo. Por quê? Porque existem algumas plantas que precisam se desenvolver em profundidades maiores, como a cenoura, tem beterraba, né? Que você pode, até inhame, batata, você pode fazer nesse canteiro, a batata doce. Assim o canteiro pode ser feito com 2 tijolos, um em cima do outro. Podemos também cavar o canteiro dentro da terra, nivelando, como eu coloquei, ou você faz um nível da terra acima do nível ou embaixo. Depois de colocarmos o plástico, o cano, como já foi explicado, né? Neste caso, é necessário não subir o plástico nas cabeceiras do canteiro para garantir a saída da água nas fendas dos tijolos, evitando o encharcamento, porque quando ele é mais fundo, provavelmente pode ocasionar um encharcamento na parte dos 15 centímetros
até o fundo do canteiro. Então é interessante que você não suba essa lona para ter um escoamento aí, mas cuidado para não deixar essa fenda muito grande, porque aí vai ter uma super drenagem e não vai ser interessante. Um canteiro sem tijolos. Se você vai fazer o canteiro cavado, você não precisa de tijolos, né? Pode sim fazer, porque os tijolos são apenas para facilitar a confecção. Aderaldo, posso fazer de adobe? Pode, não tem problema nenhum. Manda fazer a forma e aí confecciona os adobe e faz com adobe, não tem problema nenhum. No caso, quando não for com tijolos, o agricultor tem que nivelar o terreno e fixar 4 piquetes, com no máximo 8 metros de comprimento e 1,20 m de largura. Colocar a linha e vai cavando até alcançar a profundidade desejada. E aí depois fazer a cavação bem caprichadinha, com quinas vivas, não deixa as quinas arredondadas, tem que deixar as quinas bem retinha e viva. Ele ou ela coloca a lona e o cano com outros, como nos outros canteiros, né? O outro passo a passo é igual. Um canteiro sem uso do cano. Você pode colocar as telhas, né, de forma uniforme, uma emborcada para baixo e a outra para cima, e você faz aquele túnel. E aí você, nas extremidades dela, principalmente na parte de baixo, você pode usar um pouquinho de cimento com areia para poder você deixar ela bem fixadazinha e ao longo do tempo elas não terem nenhum tipo de movimentação. Fazendo isso, você vai estar economizando com o cano e a questão do uso da furadeira, se você não tiver. Mas eu acredito que isso vão ser poucas as pessoas que não vão ter acesso a esse cano. O cano hoje o metro do cano está barato. Agora também podemos dar a dica para vocês, um canteiro sem o uso do plástico, que afinal de contas, né, a gente sabe que o plástico é um material proveniente do petróleo, e aí quanto menos a gente fizer uso dessas fontes não renováveis, melhor é. Mas a gente pode estar dando um jeitinho nisso aí. Ninguém pode dizer que não tem condição de fazer um canteiro econômico, né? Mesmo que não tenha dinheiro para comprar o plástico ou more longe da cidade. Podemos fazer esse canteiro com tijolos comuns e depois rebocar tanto no fundo quanto do lado. É importante que se compacte muito bem a terra, como está mostrando aí a imagem, né? Apilar bastante esse fundo para que isso ele favoreça uma boa distribuição da água, fazer a função da lona, né? E aí você pode fazer uso também de cimento ou uso de algum outro material que venha nessa pegada da bioconstrução, né? Um barro de uma liga mais. Você pode fazer adobes e colocar ele no fundo e do lado. Isso aí vai usar a criatividade que vocês quiserem. Pode fazer essas lajotas, como tem um pessoal aí aqui mesmo em Caém, tem uma galera que faz uns tijolinhos, umas lajotinhas que vocês podem estar utilizando também, porque isso é muito importante para que a água não passe e não tenha uma super drenagem, e aí o canteiro vai acabar sendo igual ao outro canteiro, não vai ter essa diminuição na quantidade de água utilizada. E é importante que você lembre de deixar alguns buracos nas cabeceiras, para que isso, que também você não pode fechar 100% e também não pode deixar aberturas para que essa drenagem ela não seja tranquila. É observação. Voltando aqui, é importante que você faça um canteiro e aprenda a dinâmica desse canteiro para depois vocês fazerem os outros. Não vão fazendo aí 5, 10, 15 canteiros, não. Faça um, aprenda, observe, paciência de observar os sinais, e aí vocês vão aprendendo e aí vão fazendo um segundo, um terceiro, e eu tenho certeza que já já vocês vão estar com bastante canteiro aí, porque essa tecnologia é muito bacana para produzir alimentos usando pouco recurso hídrico. Outro tabu que a gente precisa vencer é o uso das águas já usadas, que são as águas cinzas. N materiais a gente encontra atestando o uso tranquilo dessa água.
como ele coloca aí, muitas vezes a gente faz um esforço muito grande para captar a água da chuva, mas depois do uso, seja no banheiro, na cozinha ou lavando as roupas, não mais utilizamos. Essa água pode ser reaproveitada nos canteiros. Muitas vezes aqueles girais de antigamente, né? Tem um giral assim na janela da cozinha, você lavava a louça e ali ficava uma toceira de cana, uma moita de bananeira ou uns pezinhos de acerola. Aquela água ali, ela por gravidade, ela ia irrigando ali. E a gente não percebe que essa água muitas vezes pode estar produzindo esses alimentos. Mas é claro, a gente fala, né? Tem sabão. Esse pouco sabão que foi usado não prejudica as verduras. E muito menos, se você observar que tiver alguma sujeira nas panelas de cozinha, colocamos um pano sobre o funil ou o balde para coar essa água. Você pode também fazer uma adaptação lá no final do cano, se for uma pia ou algum jeito que você colocar, você coloca isso aí para você estar filtrando essa sujeira que poderia estar causando, principalmente com gordura, né? Para não estar causando algum prejuízo a essas suas hortaliças. Se você ainda não se sente confortável em estar usando essa água para poder produzir o seu alimento, vamos fazer o seguinte: constrói um canteiro e deixa exclusivo para você estar produzindo hortaliças ou plantas não convencionais. Você usa esse canteiro para produzir, usando essa água para os seus animais. Você pode estar produzindo essas forragens para suas galinhas, para o seu ovino, para o seu caprino. Faz essa experiência, porque aí você vai estar reutilizando essa água para uma suplementação alimentar dos seus animais. É importante, por mais que a gente saiba que essa água pode ser utilizada, é importante uma canalização dessas águas para uma caixa de gordura e de lá para o depósito pequeno, porque assim a gente aproveita melhor a água disponível e elimina esses compostos que podem sim fazer algum mal, a questão da gordura, né, que vem das frituras e tudo. Que eu não acho interessante você estar jogando óleo de fritura na pia, né, ou diretamente no seu quintal, aquilo ali é um agente de poluição. Você guarda esse óleo de fritura para fazer sabão, que é uma tecnologia bem simples e você consegue aproveitar esse material. Aí mais uma vez coloco aí, ó, o material ele foi idealizado pela Utopia, e aí o contato do pessoal me coloco à disposição, que vocês possam estar entrando em contato comigo através do Instagram aí, através da Cofasp, e a gente pode estar fazendo uma visita e mostrando na prática. No momento a gente não é possível fazer isso, porque a gente está em meio a uma pandemia e ainda as atividades presenciais não estão permitidas, mas assim que possível a gente vai estar passando nos nossos grupos produtivos, principalmente a galera de quintais, a galera de avicultura. É importante também que a gente faça essa manutenção em outros grupos produtivos, nas famílias, porque é importante a diversificação de produção, e a gente não está falando de produção do ponto de vista de mercadoria, a gente está falando na produção de alimento. Então é muito importante que todos os grupos conheçam essas outras tecnologias e adotem nas suas propriedades. A gente, assim que possível, vou estar conhecendo cada um de vocês e a gente vai estar falando de um bate-papo bem mais acolhedor, bem mais tranquilo para vocês. Essas são algumas referências, né, das imagens, do material, mais uma vez coloco aí, e meu muito obrigado por vocês me acompanharem até aqui. Até uma próxima. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.